CESP-PM 2018, caracterizada por ser uma medida de distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. A descentralização desafoga o volume de trabalho compreendido em um mesmo setor, já que se dispersam internamente as atribuições acumuladas ao serem distribuídas competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. E tem errado. A questão traz o conceito de desconcentração, descentralização, a existência de pelo menos duas pessoas jurídicas distintas. Não há relação hierárquica. CESP-PGE 2018. No que diz respeito à administração indireta e ao regime jurídico das agências reguladoras e executivas, é correto afirmar que, desde que apresentem plano de reestruturação e celebrem contrato de gestão com o órgão supervisor, as associações civis podem ser qualificadas como agências executivas. E tem errado. A agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação, desde que celebre contrato de gestão com o órgão da administração direta que se acha vinculada e tenha um plano de reestruturação institucional para melhor eficiência e redução dos custos. Associações civis são entidades particulares, não podem ser qualificadas como agências executivas. CESP, Polícia Federal 2018, sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Item correto. Brasil adota o critério formal. A administração pública é aquilo que a legislação diz que é a administração pública. Pelo critério forma, a administração pública é formada pela administração direta e indireta. CESP, Polícia Federal 2018. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Item errado. A questão traz o conceito de descentralização, que envolve mais do que uma pessoa jurídica. Desconcentração, criação de órgãos públicos. A relação hierárquica ocorre dentro uma única pessoa jurídica. É uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. CESP, Polícia Federal 2018. A administração direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Item correto: a administração direta é composta pelos órgãos administrativos dos poderes do Estado. A administração indireta é formada pelas entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquias são entidades de direito público, exercem atividades típicas de Estado, podem exercer serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas, com exceção daquelas atividades de caráter econômico. CESP-EMAP 2018. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria que exercem funções administrativas integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta.
Item correto, desconcentração. É técnica administrativa, divisão interna em órgãos, com relação hierárquica. Ocorre dentro de uma pessoa jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica. É um mero centro de competências, instituído na estrutura interna da entidade. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireto, é correto afirmar que autarquias e fundações públicas podem receber, por meio de lei específica, a qualificação de agência executiva para garantir o exercício de suas atividades com maior eficiência e operacionalidade. Item errado. Autarquias pode ser qualificada como agência executiva. A qualificação ocorrerá por decreto. Entidades devem ter firmado um contrato de gestão com o ente instituidor e possuir plano estratégico de reestruturação institucional. Fundações públicas pode ser qualificada como agência executiva. A qualificação ocorrerá por decreto. Entidades devem ter firmado um contrato de gestão com o ente instituidor e possuir plano estratégico de reestruturação institucional. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireta, é correto afirmar que a instituição de fundação pública de direito público, diferentemente das autarquias, cuja criação se dá por meio de edição de lei, exige, além de previsão legal, a inscrição de seu ato constitutivo junto ao registro civil das pessoas jurídicas. Item errado. Fundações de direito público, chamadas de autarquias fundacionais, criadas diretamente da lei, não precisa de registro do ato constitutivo. Somente as entidades cuja criação é autorizada por lei é que exigem a inscrição do ato constitutivo, como ocorre com as sociedades de economia mistas, por exemplo. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireta, é correto afirmar que, embora seja reconhecida a natureza autárquica dos conselhos de classe, em razão da natureza privada dos recursos que lhes são destinados, essas entidades não se submetem ao controle externo exercido pelo TCU. Item errado. Conselhos profissionais são autarquias, submetem-se à fiscalização do TCU. OAB não possui natureza de autarquia, não pertence à administração pública, não presta contas ao TCU. Precedente STF ADI 3026. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireta, é correto afirmar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, ressalvando-se, em relação às empresas públicas, a obrigatoriedade de que o capital social seja exclusivamente público. Item errado. Sociedades de economia mista podem ser constituídas apenas sob a forma de sociedade anônima. Empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial.